Aline nunca acreditou muito nessas histórias de aplicativo que começam banais e terminam virando lenda pessoal. Para ela, conexões digitais sempre foram uma soma de frases mornas, emojis repetidos e despedidas educadas demais para doer. Ainda assim, naquela noite de domingo, deitada de lado, com a luz do abajur desenhando sombras longas na parede, algo diferente aconteceu. Não foi a foto, nem a bio. Foi o jeito como a mensagem apareceu, simples demais para ser ensaiada, direta demais para ser casual. O nome piscou na tela como se pedisse atenção. Stephanie. Amiga, se essa história já te fisgou logo no começo, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal Contos Sáficos e comentar de onde você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me permite continuar trazendo histórias assim todos os dias. A conversa começou tímida, como todas parecem começar. Perguntas comuns, respostas educadas, mas havia um ritmo estranho ali, como se cada mensagem fosse uma continuação natural da anterior, sem esforço, sem aquela ansiedade de agradar. Stephanie não perguntava: "O que você faz?" Perguntava: "O que te faz esquecer o relógio?" Não dizia "boa noite", dizia: "Dorme com alguma música específica?" Aline se pegou sorrindo sozinha, sentindo uma familiaridade absurda com alguém que nunca tinha visto fora de pixels. Os dias seguintes passaram rápidos demais. O celular virou extensão da mão. Aline respondia no trabalho, escondida no banheiro, na fila do mercado, antes de dormir, logo ao acordar. Stephanie tinha humor afiado, inteligência calma, uma segurança que não gritava. Nunca mencionava ostentação, nunca falava de dinheiro, nunca fazia promessas vazias. Apenas estava ali, presente, atenta. Quando Aline reclamava do cansaço, Stephanie não oferecia soluções prontas, oferecia escuta. Quando Aline ria de algo bobo, Stephanie sabia rir junto, sem diminuir. Havia mistério, mas não aquele tipo forçado. Era um silêncio elegante sobre certas partes da vida. Se Aline perguntava demais, Stephanie desviava com classe. "Um dia eu te conto", dizia. E estranhamente isso não soava como fuga, soava como o convite para o tempo certo. O primeiro convite para se encontrarem foi numa quarta-feira. Não foi grandioso, não teve discurso, apenas: "Que tal um café amanhã? Prometo não roubar seu tempo, só sua atenção." Aline hesitou, não por medo, mas por intuição. Algo ali parecia grande demais para caber numa mesa simples de cafeteria. Ainda assim, aceitou. No dia seguinte, passou mais tempo escolhendo roupa do que gostaria de admitir. Não queria parecer esforçada, mas também não queria parecer indiferente. Escolheu algo básico, confortável, do tipo que não grita expectativa. O endereço combinado era próximo à casa dela, um detalhe que a tranquilizou. Às 19 horas em ponto, Aline estava pronta. O celular vibrou. "Cheguei." Ela franziu a testa. "Cheguei onde?" Abriu a janela do apartamento por reflexo, mais por curiosidade do que por lógica. O som veio antes da imagem, um ronco grave, preciso, que não combinava em nada com a rua comum onde Aline morava. Quando ela olhou para baixo, o mundo pareceu dar um passo em falso. Uma Ferrari vermelha estava parada em frente ao prédio. Por um segundo, Aline riu sozinha. Achou que fosse coincidência, um vizinho rico, um evento, qualquer coisa, até que o celular vibrou de novo. "Desce quando quiser, estou aqui." O coração bateu errado. Aline sentiu o corpo esquentar como se tivesse sido pega em flagrante por um sonho grande demais. Desceu as escadas com as pernas trêmulas, cada degrau aumentando a sensação de irrealidade. Quando a porta do prédio se abriu, ela a viu. Stephanie não era exatamente como nas fotos, era mais. Não no sentido óbvio, havia uma presença difícil de explicar. Ela estava encostada no carro como quem não precisa provar nada a ninguém. Vestia algo simples, elegante, um sorriso contido nos lábios. Os olhos encontraram os de Aline com uma tranquilidade desconcertante. "Oi", disse como se aquele cenário fosse absolutamente normal.
Aline demorou um segundo a responder. Oi? Saiu quase num sussurro. Stephanie abriu a porta do carro para ela, um gesto pequeno, mas carregado de intenção. Quando Aline entrou, o cheiro de couro novo misturado a um perfume discreto a envolveu. Não era exagerado, era sofisticado, silencioso, como tudo em Stephanie. Espero que você não se assuste fácil, comentou, ligando o carro com naturalidade. Acho que já passei dessa fase, respondeu Aline, tentando soar firme, embora o coração estivesse acelerado demais. O trajeto começou sem destino anunciado. Stephanie dirigia com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Conversavam como se já se conhecessem há meses, riam, silêncios confortáveis surgiam e desapareciam sem constrangimento. Em determinado momento, Aline não aguentou. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Aquilo que você disse, que um dia ia me contar, esse é o dia? Stephanie sorriu de lado, os olhos atentos à estrada. Hoje é o começo do dia em que eu paro de esconder. O restaurante ficava num ponto alto da cidade. Vista ampla, iluminação baixa, atendimento que parecia antecipar desejos antes mesmo de serem formulados. Aline se sentiu deslocada por um instante, até perceber que Stephanie estava ali como âncora. Não a deixava sozinha em nenhum segundo. Um toque leve nas costas ao atravessar o salão, um olhar cúmplice, uma presença constante. Você vem muito aqui? Aline perguntou, observando o ambiente. Não, respondeu Stephanie, mas achei que você merecia começar por algo bonito. O jantar foi uma experiência quase sensorial demais para ser descrita em palavras simples. Sabores que Aline nunca tinha provado, vinhos que não sabia nomear, conversas que iam além do superficial. Em certo ponto, Stephanie contou, sem alarde, sem dramatização. Falou sobre herança, sobre impérios familiares, sobre decisões tomadas cedo demais, sobre dinheiro que nunca foi objetivo, apenas contexto. Disse bilionária como quem diz, sou alta, um dado, não um título. Aline ouviu em silêncio, tentando reorganizar a própria imagem daquela mulher que até ontem era só mensagens na tela. Se isso te fizer recuar, eu entendo, Stephanie disse com honestidade. Aline respirou fundo. Não me assusta quem você é. Me assusta o quanto você parece ter me escolhido. Stephanie sustentou o olhar. Eu escolhi. Quando saíram, a noite parecia diferente, mais densa, mais viva. Dentro do carro, o silêncio tinha outro peso. Em um semáforo, Stephanie virou-se levemente. Posso? Perguntou, sem especificar. Aline não respondeu com palavras, apenas assentiu. O beijo não foi urgente, foi lento, seguro. Um encontro que parecia inevitável desde a primeira mensagem. Aline sentiu ali, naquele instante, que sua vida comum tinha acabado de sofrer um desvio irreversível. E o que ela ainda não sabia é que aquele era apenas o primeiro gosto do melhor e do mais perigoso que Stephanie tinha a oferecer. Aline demorou a dormir naquela noite. O corpo estava exausto, mas a mente seguia desperta, repetindo cenas como se tivesse medo de esquecê-las. O brilho discreto da cidade vista de cima, o toque firme da mão de Stephanie ao ajudá-la a sair do carro, o beijo que não pediu pressa nem desculpa. Tudo parecia grande demais para caber na rotina que a esperava no dia seguinte. Quando finalmente adormeceu, não sonhou, apenas afundou num silêncio denso, como quem atravessa um portal sem perceber. Acordou com o celular vibrando ao lado do travesseiro. Uma mensagem simples, enviada cedo demais para ser casual. Bom dia, espero que seu despertar tenha sido gentil. Aline sorriu antes mesmo de abrir os olhos por completo. Havia algo profundamente íntimo naquele cuidado, como se Stephanie estivesse presente mesmo à distância. Respondeu sem pensar muito, deixando escapar um entusiasmo que normalmente esconderia.
Não havia mais por que fingir neutralidade. O segundo encontro não foi marcado com antecedência. Aconteceu como acontecem as coisas que já estão em movimento, naturalmente. Stephanie apareceu novamente no fim da tarde, dessa vez sem avisar onde iriam. Aline entrou no carro com menos hesitação, embora sentisse o coração bater mais forte. A confiança começava a instalar, perigosa e confortável. Hoje eu quero te mostrar algo, disse Stephanie quando dirigia. Algo caro? Brincou, tentando aliviar a própria tensão. Algo verdadeiro, respondeu, sem tirar os olhos da estrada. O destino era uma casa afastada do centro, envolta por árvores altas e silêncio. Não parecia ostentosa. Pelo contrário, havia uma sobriedade elegante naquele lugar, como se o luxo estivesse na escolha do que não exibir. Quando entraram, Aline sentiu o impacto imediato. Luz natural atravessando janelas amplas, cheiro de madeira, música baixa preenchendo o espaço com delicadeza. Você mora aqui? Perguntou, quase em reverência. Às vezes, respondeu Stephanie, quando preciso lembrar quem sou sem o barulho do resto. Aline caminhou lentamente pelo ambiente, absorvendo detalhes, livros espalhados, obras de arte discretas, fotografias em preto e branco. Nenhum excesso, nenhuma tentativa de impressionar. Era ali que a diferença entre riqueza e vulgaridade se revelava. Stephanie não queria ser vista, queria ser compreendida. Sentaram-se próximas no sofá, sem pressa. Conversaram sobre infância, escolhas, medos que não costumavam admitir. Aline contou sobre a vida simples, os dias repetidos, a sensação constante de que algo estava sempre faltando, embora nunca soubesse exatamente o que. Stephanie ouviu com atenção quase reverente, como se aquelas palavras fossem preciosas demais para serem interrompidas. Você fala como quem ainda acredita que pode mudar tudo, disse Stephanie. E você fala como quem já mudou e pagou um preço, respondeu Aline, no impulso. O olhar de Stephanie se suavizou. Havia ali uma verdade não dita, uma cicatriz invisível que não precisava de detalhes para ser reconhecida. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi íntimo, um espaço onde duas histórias muito diferentes começaram a se tocar. O toque veio sem aviso, primeiro nos dedos, um contato quase acidental, mas carregado de intenção. Aline sentiu um arrepio percorrer o braço, como se o corpo tivesse reconhecido algo antes da mente. Stephanie não apressou o gesto, apenas manteve a proximidade, deixando que Aline tivesse tempo de escolher ou de se render. Se isso for rápido demais, Stephanie começou. Não é, Aline interrompeu com firmeza surpreendente. O beijo dessa vez foi diferente do primeiro, menos contido, mais profundo. Não havia a surpresa inicial, mas havia desejo acumulado. Stephanie segurou o rosto de Aline com cuidado, como quem toca algo raro. O mundo lá fora pareceu desaparecer, reduzido à respiração compartilhada e ao ritmo que se criava entre elas. Quando se afastaram, Aline estava levemente desnorteada. Você sempre vive assim? Perguntou, sem saber exatamente o que queria dizer. Não, Stephanie respondeu. Eu vivo assim quando encontro alguém que me atravessa. A frase ficou suspensa no ar, pesada de significado. Aline sentiu um misto de orgulho e medo. Ser escolhida daquela forma era embriagante, mas também perigoso. Sabia, no fundo, que mundos tão distantes costumam cobrar pedágios altos. O jantar foi preparado ali mesmo, não por funcionários invisíveis, mas por Stephanie. Aline observou em silêncio, surpresa ao vê-la concentrada em algo tão simples quanto cortar legumes, temperar uma salada, provar o molho com atenção. Aquela mulher que comandava impérios também sabia se perder em gestos cotidianos. Você não precisa fazer isso, disse Aline. Eu quero, respondeu Stephanie. Com você, eu quero.
Comeram à mesa pequena da cozinha, rindo de coisas banais, trocando olhares longos demais para serem apenas curiosos. O vinho soltou as palavras, mas não dissolveu a lucidez. Aline estava consciente de cada escolha, de cada passo dado naquela noite, e talvez fosse isso o que mais a assustava. Mais tarde, no quarto amplo e silencioso, a intimidade ganhou outro contorno. Não houve pressa, nem promessas, apenas entrega gradual, descoberta cuidadosa. Stephanie guiava com segurança, mas também se deixava conduzir. Aline percebeu ali algo essencial. Apesar de todo o poder, Stephanie sabia se colocar vulnerável. Depois, deitadas lado a lado, Aline observou o teto alto, tentando organizar sensações. Isso tudo, começou, às vezes parece que não é para mim. Stephanie virou-se, apoiando a cabeça na mão. O que não é para você? Esse mundo, essa facilidade, esse excesso. O mundo não é meu, eu só transito por ele, e você não precisa caber nele, pode transformá-lo. Aline engoliu em seco. Não era uma promessa vazia, era um convite perigoso, o de atravessar limites internos, de questionar crenças antigas sobre merecimento. Nos dias que se seguiram, a vida de Aline começou a se dividir em dois tempos, o antes e o depois de Stephanie. Jantares inesperados, viagens improvisadas, experiências que nunca imaginara viver, mas também dúvidas crescentes, olhares alheios, comentários sutis, a sensação de estar sendo observada por um mundo que não lhe pertencia. E apesar de tudo isso, havia felicidade, uma alegria quase culpada, intensa demais para ser ignorada. Aline se via sorrindo sem motivo, esperando mensagens, contando horas. Stephanie, por sua vez, parecia cada vez mais envolvida, mais presente, mais disposta a derrubar muros que levou anos para construir. Mas toda a abundância carrega uma sombra. A primeira rachadura surgiu numa noite aparentemente comum, quando Aline ouviu uma conversa ao telefone que não era destinada a ela. Palavras em tom baixo, nomes que não conhecia, decisões que não incluíam sua opinião. Pela primeira vez, sentiu o peso de não pertencer completamente àquele universo. E ali, em silêncio, nasceu a pergunta que mudaria tudo. Até onde ela estava disposta a ir por esse amor? Aline percebeu que algo tinha mudado no exato momento em que começou a se sentir pequena dentro de ambientes grandes demais. Não era inveja, não era ambição tardia, era um desconforto silencioso, desses que não gritam, mas corroem. Stephanie continuava a mesma, atenta, carinhosa, presente. O mundo ao redor, porém, parecia agora exigir de Aline uma postura que ela nunca precisara ensaiar. Tudo ficou mais evidente naquela noite em que Stephanie a levou a um evento fechado. Nada havia sido explicado com antecedência, apenas um vestido deixado sobre a mesa, escolhido com cuidado, acompanhado de um bilhete curto. Confia em mim. Aline confiou, como vinha confiando desde o primeiro ronco de motor em frente ao prédio. O local era imponente sem ser ostensivo. Luzes suaves, pessoas bem vestidas demais para parecerem naturais, conversas cheias de subtexto. Aline sentiu os olhares antes mesmo de perceber os sussurros. Stephanie caminhava ao seu lado com naturalidade, cumprimentando pessoas que pareciam conhecê-la desde sempre. Em cada gesto ficava claro, ali, aquele espaço era dela. Você tá bem? Stephanie perguntou, inclinando-se levemente para falar ao ouvido de Aline. Estou, respondeu, mesmo sem ter certeza. Durante a noite, Aline foi apresentada como companhia, não como namorada, não como parceira, apenas alguém que estava ali. A palavra ficou ecoando na mente como um sino discreto. Companhia. Algo temporário, substituível, um detalhe elegante. Em certo momento, enquanto observava Stephanie conversando com um grupo de pessoas influentes, Aline sentiu uma solidão estranha.
Estava cercada de luxo, música, taças caras e ainda assim deslocada. Pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu saudade da simplicidade do sofá, do jantar improvisado, do silêncio compartilhado sem plateia. Quando voltaram para casa, o trajeto foi silencioso. Não pesado, mas carregado. Stephanie parecia perceber o afastamento, mas escolheu respeitar o tempo de Aline. Só falou quando o carro já estava parado. Você ficou diferente hoje, disse, com cautela. Talvez eu esteja começando a enxergar, respondeu Aline, sem encará-la. A conversa que se seguiu não foi briga. Foi pior. Foi honesta demais. Aline falou sobre o incômodo, sobre o medo de ser apenas uma pausa bonita na vida de alguém que já tinha tudo planejado. Falou sobre não querer ser moldada para caber num mundo que não ajudou a construir. Stephanie ouviu em silêncio, os olhos mais escuros do que de costume. Você acha que eu te vejo assim? Perguntou com a voz baixa. Eu acho que o seu mundo me vê assim, e eu não sei se aguento lutar contra isso o tempo todo. Stephanie passou a mão pelo rosto como quem carrega um cansaço antigo. Esse mundo me engole desde antes de eu entender o que estava acontecendo, confessou. Eu passei anos tentando ser quem esperavam de mim. Com você, eu achei que podia ser outra coisa. Aline sentiu o impacto daquela confissão. Pela primeira vez, enxergou Stephanie não como herdeira, nem como mulher poderosa, mas como alguém presa a expectativas gigantescas. Ainda assim, isso não apagava o conflito. Amar alguém não elimina diferenças, apenas as torna mais visíveis. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve rompimento, mas também não houve leveza. Mensagens continuaram chegando, encontros aconteceram, beijos foram trocados. Tudo, porém, vinha acompanhado de um cuidado excessivo, como se ambas tivessem medo de tocar numa ferida aberta demais. Aline começou a notar detalhes antes ignorados. A agenda lotada de Stephanie, as reuniões que surgiam do nada, as decisões tomadas sem consulta, não por desrespeito, mas por hábito. Um hábito construído numa vida onde ninguém perguntava, apenas seguia. O ponto de ruptura veio numa manhã comum. Stephanie apareceu mais cedo do que o habitual, semblante sério, olhar distante. Sentaram-se frente a frente, café esfriando entre elas. Você vai precisar viajar, disse. Quanto tempo? Perguntou Aline. Não sei ainda. Não era a viagem em si, era a incerteza, era a forma como aquela vida sempre exigia pausas, afastamentos, prioridades que não incluíam explicações longas. Aline sentiu algo se fechar dentro do peito. Você vai voltar? Perguntou, quase em tom de brincadeira, quase em pedido. Stephanie sustentou o olhar. Eu quero voltar. A diferença entre querer e prometer nunca pareceu tão cruel. Naquela noite, Aline não conseguiu dormir. Pensou em tudo o que tinha vivido em tão pouco tempo. Pensou no quanto havia mudado. Pensou no risco de continuar se perdendo em algo que talvez nunca fosse completamente seu. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de sair antes que doesse mais. Quando Stephanie partiu, o abraço foi longo demais para ser casual. O beijo demorou mais do que o necessário. Nenhuma das duas disse adeus, porque dizer adeus tornaria real uma separação que nenhuma estava pronta a assumir. Os dias sem Stephanie foram silenciosos. Aline voltou à rotina antiga, mas nada parecia se encaixar como antes. A vida simples agora carregava um vazio novo. Ao mesmo tempo, havia alívio, um respiro, a sensação de recuperar o próprio eixo. As mensagens ficaram mais espaçadas, não por falta de sentimento, mas por excesso de dúvidas. Aline começou a se perguntar se amor por si só era suficiente quando os mundos insistem em não se tocar completamente. Até que, numa tarde chuvosa, o celular vibrou com uma mensagem inesperada. Eu preciso te ver, não como herdeira, não como promessa, como mulher.
Aline fechou os olhos. Sabia que aquela escolha definiria tudo. Seguir em frente significava atravessar o medo. Recusar significava perder algo que já tinha deixado marcas profundas. E naquele instante ela entendeu. O verdadeiro luxo não era o carro, nem as viagens, nem o dinheiro. Era a possibilidade, rara e assustadora, de escolher amar sabendo exatamente o que se pode perder. A chuva caía fina quando Aline saiu de casa. Não era tempestade, mas também não era garoa. Era aquele tipo de água persistente que não permite distração. Cada passo até o carro parecia uma negociação interna. Ir ou não ir, ver ou não ver, amar ou preservar. O celular no bolso pesava como se carregasse algo vivo. A mensagem de Stephanie ainda vibrava na memória. Como mulher, não como herdeira, não como promessa, como mulher. O encontro foi marcado num lugar neutro. Não restaurante caro, não casa afastada, não um cenário de exceção. Um espaço simples, quase anônimo. Aline entendeu o gesto antes mesmo de chegar. Stephanie estava tentando despir o contexto, ver se, sem os adornos, ainda existia algo que se sustentasse. Quando entrou, Aline a reconheceu de imediato, não pelo visual, mas pela postura. Stephanie parecia menor ali, não diminuída, mas humana. O cabelo preso sem cuidado excessivo, roupa confortável, olhar atento demais para quem costuma ser observada. Levantou-se ao vê-la, como quem respeita um ritual. Obrigada por vir, disse sem ensaio. Aline assentiu, sentando-se à frente dela. Por alguns segundos nenhuma das duas falou. Não era constrangimento, era reconhecimento do peso daquele instante. Tudo o que não tinha sido dito até então parecia concentrado naquele silêncio. Eu não queria te trazer para mais um lugar que te fizesse sentir deslocada, começou Stephanie. Nem para uma conversa onde eu tivesse vantagem. Isso já diz muita coisa, respondeu Aline, com honestidade. Stephanie respirou fundo. Eu cresci aprendendo que amor é algo que se administra, que pessoas entram e saem, que vínculos são negociáveis. Com você, eu perdi esse controle, e isso me apavorou. Aline sentiu o impacto. Não era uma declaração romântica tradicional, era uma confissão crua. O que me apavorou, disse ela, foi perceber que eu estava me adaptando demais, que eu estava tentando ser fácil num mundo que nunca foi feito para mim. Stephanie assentiu lentamente. Eu sei, e não quero que você seja exceção na minha vida. Quero que seja escolha, mas não sei se consigo mudar tudo o que me cerca rápido o suficiente. A verdade caiu entre elas como algo sólido. Amor existia, desejo também, mas havia estruturas inteiras construídas antes daquele encontro, antes daquele aplicativo, antes daquele beijo no semáforo. Estruturas não caem por vontade apenas. Eu não posso ser uma pausa, disse Aline, com firmeza tranquila. Nem um experimento bonito. Eu preciso saber se existe espaço real para mim. Stephanie fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não promessa, decisão. Existe, respondeu, mas esse espaço exige que eu rompa com coisas que sempre me disseram que eram intocáveis. Aline observou aquela mulher à sua frente. Pela primeira vez não viu poder, viu risco. Viu alguém prestes a perder privilégios para tentar ganhar verdade. E isso, paradoxalmente, a assustou ainda mais. E se você romper e mesmo assim não der certo? Perguntou. Então eu vou ter vivido algo que nunca vivi antes, sem blindagem. O toque veio novamente, discreto, não possessivo, um pedido silencioso. Aline permitiu por alguns segundos. Sentiu o corpo responder, como sempre respondia, mas desta vez a mente acompanhava. Eu te amo, disse Stephanie, sem elevar a voz. Não do jeito que aprendi, do jeito que estou aprendendo agora. Aline sentiu os olhos arderem. Amor ali não faltava,
mas maturidade, às vezes, exige decisões que doem mais do que ficar. Ela segurou a mão de Stephanie com cuidado e depois a soltou. Eu te amo também, o suficiente para não aceitar menos do que inteiro. O adeus não foi explosivo, não houve cena, houve respeito. Um abraço longo, denso, cheio de tudo o que poderia ter sido. Quando se afastaram, nenhuma das duas tentou convencer a outra, porque convencer seria trair o que acabaram de construir ali. Os meses que se seguiram foram silenciosos para Aline. Não vazios, silenciosos. Ela voltou a si. Retomou pequenas rotinas, redescobriu prazeres simples, reconstruiu limites que haviam sido borrados pelo encanto da abundância. Não esqueceu Stephanie, mas parou de se perguntar, e se? Até que numa manhã clara, sem chuva, sem presságio, o celular vibrou com uma notificação inesperada. Não era convite, não era promessa. Era uma foto. Uma casa simples, um café, uma legenda curta. Primeiro dia sem seguranças. Primeiro passo. Aline sorriu. Não respondeu de imediato. Não porque não quisesse, mas porque agora sabia. Não precisava correr. A vida, finalmente, estava no ritmo certo. Algumas histórias não terminam com final fechado. Terminam com escolha consciente. E isso, no fundo, é a forma mais rara de luxo. Se essa história te atravessou, curta o vídeo, compartilhe com quem ama histórias sáficas intensas, comente o que você sentiu e se inscreva no canal Contos Sáficos para não perder os próximos encontros que mudam tudo.